conseguir realmente confrontar as potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, que construíram a ONU. A verdade é que a ONU só teria esse papel de ONU, do jeito que a gente tá pensando, se ela dominasse o mundo. Aí ela seria a ONU. Ser uma espécie de governo mundial, etc. O que, na minha opinião, seria horrível. O que você acha sobre isso? Você acha que seria a evolução que a gente caminha? Você sabe que isso é super interessante, porque tem uma história de pensamento sobre essa questão. Já no século XIX, havia várias pessoas pensando sobre isso, justamente para eliminar esse aspecto de anarquia que existe entre os países. Se tivesse um governo mundial e você tem alguém que concentra o poder, você teria mais facilidade para gerenciar essas relações. Mas, por razões práticas, isso obviamente nunca chegou a ser posto em prática, e a ONU nem é um primeiro passo, porque ela, de maneira alguma, limita a soberania dos países. Por isso que esse papo antiglobalista do Ernesto Araújo, na verdade, não faz o menor sentido. Porque o que o Ernesto dizia é que a ONU está ameaçando a soberania brasileira. Mas, ao contrário, é verdade. A ONU reforça e protege a soberania dos países. Então, ela não se coloca acima dos países. Eu acho que não seria possível, porque seria, primeiro, se o mundo fosse um país, seria mais desigual do que o país mais desigual que temos hoje. Seria uma merda, eu acho. Então, assim, em termos mas, assim, isso é um pensamento... vamos dizer, tem muitas contribuições nesse sentido na literatura das relações internacionais, e a governança global, muitas vezes, é pensada, por exemplo, que os países delegam certas regras e normas para órgãos internacionais. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma lei que passou no Brasil para proteger as mulheres. Isso, contra a violência doméstica. Uhum. Surgiu porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou que o Brasil não estava seguindo as regras adequadas aos quais havia se comprometido. Então, o Brasil acabou implementando uma regra internamente devido a uma regra externa. Isso acontece bastante. Então, por isso que a China está querendo ocupar todas as agências da ONU, porque, obviamente, não são regras, vamos dizer, neutras, né? São pessoas que fazem essas regras, e essas pessoas vêm de países cujos interesses eles defendem. Obviamente, normalmente os funcionários da ONU devem ser neutros, mas na prática não existe isso. Você tem representantes de países que participam dessas negociações. Então, na área de 5G, quem define a grande maioria dessas regras é a China. Por quê? Porque daí as empresas chinesas terão uma vantagem enorme na hora de prospectar competir. negócio. Exato. Então, eu não acho que a gente pode ter eu não sei se seria desejável, mas... porque a soberania também tem suas vantagens, porque existem diferenças em como cada país quer ser organizado também. Mas diferentemente do que foi dito, né, pelo ex-chanceler, para muitos países pobres em desenvolvimento que foram ex-colônias, a ONU é fundamental para defender o seu direito de se proteger contra qualquer interferência, por exemplo. Né? Então, sempre tem essa tensão. Por um lado, você quer promover direitos humanos, proteger direitos de minorias, etc., que às vezes requer você interferir nos assuntos dos outros, mas ao mesmo tempo tem essa proteção que países pobres, a princípio, têm para proteger sua soberania. Né? O foda é que eu não vivo num país pobre, então eu não sei realmente, nunca vi o impacto da ONU. Eu sei que no Brasil é zero, né? Eu não vejo nenhum soldado da ONU ali. Mas tem agência. Olha, os soldados da ONU, que também, aliás, são soldados de outros países, obviamente, né? São soldados multi-etnias e tal. Que, aliás, sempre é um super problema. Os Estados Unidos se recusa a fazer parte desses agrupamentos, porque geralmente são países pobres. Entendi. Que recebem uma diária por soldado que é maior do que o salário. Então, muitos países acabam fazendo um negócio, basicamente, Bangladesh, toma meu Paquistão. Cidadão aqui, me dá um pouco dessa grana aí. Então, eles não são muito bem armados. Os Estados Unidos não participa porque faz a parte. Porque tudo dele é pica dos Estados Unidos. Mas as missões de paz é apenas uma parte pequena da ONU. Então, aqui no Brasil tem a Unicef, que coordena junto, às vezes, com prefeituras, com estados, com governos estaduais, programas de prevenção de doenças, de educação infantil. Então, a ONU está mais presente do que parece. Mas, claro, que essas fotos que fazem manchete é sempre com capacete azul e... Então, a gente fica mais avaliando essa parte do que o que a ONU contribui em outras áreas. Sim. Mas é isso. Eu só não gosto da galera achar que a ONU... Eu não gosto de quando as pessoas colocam a autoridade da OMS como se elas fossem os caras que decidem o que todo mundo tem que fazer. Tipo, não, a OMS diz que é isso. Você vai ir contra a OMS? Mano, peraí, como assim? A OMS é dona do mundo agora? É eles que ditam como todo mundo tem que fazer as coisas? Eu não gosto desse sentimento, entendeu? Claro. Porque remete a esse sentimento que é o poder que comanda, quando na verdade eles são apenas os conselheiros. Eles sugerem aos países, olha, faz assim. Mas, de novo, né, em outras partes, a OMS, obviamente, teve um papel pouco
relevante. Você tem agora nos Estados Unidos pessoas que vão receber a terceira dose e muitos países do mundo, a vasta maioria não recebeu nenhuma dose. Então, claramente, o esforço de reagir assim, ele não vingou. O secretário-geral da ONU, da OMS, é pouco relevante nesse jogo, né, de distribuição das vacinas. Mas temos alguns outros casos em que algumas agências conseguem talvez influenciar o debate e não fica tão evidente, todos os países dizem, ok, a ONU falou, então a gente vai fazer. Mas eles são um ator que às vezes consegue pautar a agenda. E, né, por exemplo, a UNAIDS, que é uma parte da PNUD, que foi muito importante para superar essa resistência, sobretudo em países muito religiosos, né, para abordar esses assuntos que às vezes são um pouco difíceis, né, sobre como se proteger, etc. Em vários países, até hoje, a distribuição de preservativos é um problema por causa do papel da igreja. E aí, nesses casos, os governos conseguiram trazer a ONU e disseram, olha, ONU, faça aqui o seu programa de saúde, a gente não quis se meter, para evitar a ira dos conservadores. Entendeu? Né? Então, às vezes, tem um papel ali. Tem. Não, eu concordo pra caralho que tem um papel para um órgão internacional. Eu só não gosto quando as pessoas enxergam ele com um papel exacerbado para ele. Claro. E eu acho que tem muita da população brasileira que enxerga a OMS como, porra, os cara pica, os caras que estruturam tudo. Isso é um pouco assim porque o Brasil, tradicionalmente, teve um papel muito forte na ONU. Porque logo quando foi criada, o Brasil já queria entrar no Conselho de Segurança. E o presidente Roosevelt, do americano, até tinha alguma simpatia, mas o Truman depois também teve uma certa reticência dos soviéticos que não queriam colocar mais um país. Essa esperança brasileira, infelizmente, não se concretizou, mas a grande aposta brasileira sempre foi, a gente coloca diplomatas de primeira em todos esses órgãos e realmente são super respeitados e o Brasil vamos dizer, tem uma influência acima na ONU do que teria olhando apenas o poder militar ou econômico. Né? Então, acho que isso explica um pouco porque tem essa romantização um pouco da ONU aqui no Brasil. Eu não sabia disso, é interessante mesmo. Não, o Brasil tem um país com o 7º maior número de postos consulares. E é uma carreira muito bem, vamos dizer, muito... tem uma estrutura, assim... É um bom plano de carreira, o da ONU. Não, digo, a diplomacia brasileira é muito bem preparada, então entendi. As pessoas que são treinadas como diplomatas, geralmente têm um conhecimento muito sofisticado da ONU e, portanto, conseguem influenciar o que acontece na ONU e defender os interesses do Brasil. Por isso que espantou tanta gente quando o Bolsonaro falou, olha, a ONU é nosso inimigo, a gente precisa combater a ONU, reduzir a influência da ONU, porque o Brasil, a princípio, estava muito bem colocado na ONU. Tipo, é como você reduzir a influência de um player que é teu aliado. Assim, de fato, não havia nenhum caso assim da ONU fragilizar o Brasil, diria. E, professor, o trabalho desses caras aí, diplomatas, todos esses caras que trabalham nessas relações internacionais aí, deve estar muito mais difícil agora, né, cara? Com o nosso presidente que de vez em quando...